uma coisa bastante clara, assim, que existem várias maneiras de atuar, né, na área como corretor de imóveis. Tem pessoas que são mais agressivas e tem pessoas que ligam mais, tem pessoas que ligam menos, tem pessoas que visitam mais, tem pessoas que conversam mais pelo WhatsApp e cada uma vai encontrando ao longo da sua experiência como corretor, da sua trajetória como corretor, mecanismos que vão fazê-los vender mais, ou vender menos, ou vender pouco, né, ou vender muito. E o que aconteceu é que eu, ao longo desses 11 anos, desenvolvi várias maneiras para conseguir trazer o cliente para perto de mim e também ele possibilitar eu estar mais perto dele. E foi isso que fez aí eu conseguir hoje estar fazendo todas essas loucuras aí, festas em casa de 15 milhões, jantar em casas aí de altíssimo valor e trazer clientes para dentro desse local e clientes de alto padrão. Então, assim, é bacana ver que realmente o corretor gosta daquela coisa assim que pode botar em prática já, né? Que é a questão do selfie. Não esqueçam que o vídeo selfie realmente é altamente poderoso, mas a gente tem que seguir toda a mudança da mentalidade junto, né? Não adianta chegar lá e dizer, ó, aqui é a cozinha. Bom, vocês já sabem, eu não vou ficar aqui fazendo vocês perder tempo com isso. Mas vamos lá para a primeira pergunta do Gilberto Rossi, de Pelotas. Altemir, como você viu, minha principal dificuldade é ainda não ter o feeling, que a gente fala lá, né, tem um módulo só de feeling, para despertar o avatar de acordo com o produto. Preciso trabalhar isso. Então, Gilberto, a história do feeling, que eu já estava falando como ser camaleão, é que assim, hoje, naturalmente, perceba que tudo é um despertar, né? Hoje, naturalmente, os corretores vão lá visitar 2, 1, 10, 20 imóveis num dia, ou às vezes nenhum no dia. A grande sacada que tem lá no curso é como que eu devo fazer. Então, o feeling, ele é exatamente para isso, para que você saiba que, então quando eu estiver indo, eu tenho que perceber tal e tal coisa. Quando eu estiver lá no local, eu tenho que prestar atenção em tal e tal situação. Quando eu estiver dentro do imóvel, respirar o ar do imóvel e conseguir me colocar em X e X e X e X situação. Né? Então, eu pus agora um vídeo sobre persuasão e influência, agora, ontem, eu acho que foi para o YouTube. E lá eu citava exatamente isso. Quando eu estou dentro do... Como é que eu me transformo uma pessoa persuasiva, né? Eu não me transformo uma pessoa persuasiva através de um tipo de frase, de um gesto, né? Ou de uma técnica. Eu até posso aprender várias conduções, várias técnicas para ser persuasivo, porém essa persuasão ela vai se perder logo que o cliente sair. E o que pode estar acontecendo hoje com muitos corretores é isso. Atende o cliente se interessa e tal, depois o cliente some e, cara, parecia que ele já tinha até comprado. Eu já estava até comemorando, já estava gastando a comissão. E não, o cara sumiu, não me respondeu no WhatsApp, não me atende e tal. O que é isso? Isso são falhas ao longo da tua demonstração, ao longo da condução das tuas conversas com o cliente, quando eu digo lá que cada contato está fazendo você dar passo mais para venda ou mais para longe. Por isso você tem que fazer o contato da maneira certa. E o feeling é se colocar, nada mais nesse teu caso, do que se colocar no local do cliente, no lugar do cliente, né? Então eu chego num imóvel, quando tu chegar lá para começar a resolver esse tipo de problema teu, tu tem 2 filhos, por exemplo, então é mais fácil tu começar como um pai de 2, aliás, é 1 ou 2 filhos, Gilberto? Bota o sinalzinho aí com o dedo aí. Cadê o Gilberto? Tá, o Gilberto. 2 filhos. Então a primeira coisa que tu vai fazer agora, quando tu chegar no imóvel, é o seguinte: eu com meus 2 filhos aqui nesse terreno, o que eu ia fazer? Eu ia ter que construir uma casa maior, que isso, que aquilo, ia sobrar a piscina do lado de lá. Então, isso é se tornar um camaleão. Então, tá, agora eu vi o que eu vou falar para um cliente quando eu chegar em cima desse terreno. Tá, mas se o meu cliente for um casal recém-casado, o que eu falo? Bom, eu vou puxar a minha expectativa. Eu vou puxar lá quando eu me casei com a minha esposa. Olha, quando eu me casei com a minha esposa, que eu trabalhava como dentista, né, Gilberto, se não me engano, na área odontológica, ou enfim, dentista, nós sonhávamos, né, como todo mundo, em ter um terreno desse.
Lógico que eu pensava no primeiro momento em investir, porque sempre valoriza. Para o senhor ter ideia, um terreno desse aqui, 2 anos atrás valia X, agora vale Y, né? Mas eu construí uma casa aqui, aí você percebeu que o cara é um cara econômico, né? Ele é uma pessoa que mais... Deixa eu mutar aqui, cara, tem alguém... Aqui, achei. Tem, ele é um cara mais simples. Então, o que você vai falar? Aqui eu faria uma casa com varandas grandes e tal. E era essa a ideia da nossa esposa. O que o senhor acha? Aí ele vai te dizer, não. Isso, inclusive, eu explico melhor no vídeo que eu postei no YouTube ontem. Não, não, não. Na verdade, a gente quer uma casa quadrada, moderna e tal. Eu disse, pois é, a minha esposa já puxa para esse lado mais moderno. E é por isso que a gente acabou comprando uma casa pronta ao invés de comprar uma casa para construir. Você viu como você vai persuadir o cara a pensar em comprar uma casa pronta? Esse é o camaleão. Esse é o sentido camaleão. Pô, então lá no feeling, quando você for conhecer o imóvel, você tem que se camalear. Botou o pezinho lá? Agora, o que eu falo se eu fosse um solteiro? Como é que eu iria vivenciar o dia a dia nesse imóvel? A hora do almoço, a hora do jantar, enfim, o que puder deixar o imóvel mais em evidência, né? Inclusive, as partes ruins do imóvel também devem ser enaltecidas, entendeu? Você pode dizer, olha, a única coisa que eu achei assim que não, no meu gosto não caiu legal no imóvel é que eu não gosto da cozinha integrada. Eu prefiro a cozinha fechada, porque eu na hora do almoço eu quero silêncio, eu quero respeito, os meus filhos têm que sentar junto na mesa. Então assim, eu percebi que nas famílias aí dos meus amigos, que é a grande maioria, né, na verdade, cozinha integrada, o pessoal senta no sofá para almoçar, ou fica aquele barulhão da TV, a gente não consegue interagir. E aí você já viu, porra, então o próximo imóvel que eu vou mostrar é um imóvel que ou a cozinha fica muito distante da sala, ou ela é inclusive cozinha fechada. Você percebeu que aí você vai persuadir melhores clientes, mas não é que você vai persuadir, você não vai precisar persuadir, você não vai precisar de técnica, você vai ser aquilo que ele quer. O que adianta você continuar mostrando mais 10 imóveis para ele se os 10 imóveis têm uma cozinha integrada? Agora, como é que esse cliente vai te dizer que ele não quer uma cozinha integrada? Quando você puxar esse diálogo com ele. Então não é chegar na frente do cliente e ficar fazendo 20 mil perguntas, né? Pergunta. Não, peraí. O que eu pergunto? Perguntar de futebol para ele? Posso até perguntar, mas lá depois, a gente está tomando um cafezinho, a gente está nos deslocando de um lado para o outro condomínio, ficou aquele silêncio. Aí tudo bem. Agora lá dentro do imóvel, eu vou dizer para ele, eu vou começar entrando no meu raciocínio e estendendo um tapete vermelho para ele subir no raciocínio e dar o raciocínio dele. Essa é a moral. Então, para te desenvolver esse feeling, é exatamente isso. Chegou no imóvel, taxa 3 ou 4 tipos de famílias que você imaginaria naquele imóvel, lógico que diferente. Então eu uso sempre 3 exemplos. Um casal recém-casado, que se está olhando o imóvel de 1,5 milhão porque tem grana, então, pô, vai fazer festa pra caramba, né? Precisa de um bar com banquetas e tal, aquela coisa toda. Então, esse imóvel tem. Então, eu dizer, pô, cara, eu aqui no meu final de semana ia chamar a turma aí, ia fazer um churrasquinho lá, o pessoal jogando, curtindo futebol, uma novela, sei lá, na televisão, e eu lá churrasqueando. Então, quer dizer, dá essa ideia para o cara, mas para isso, lá no Feeling ensina, você tem que chegar no imóvel antes e se preocupar com esses detalhes. Então, exercício aí para ti, para a próxima reunião, mês que vem, a gente vê como é que foi o teu resultado. Bom, chegou no imóvel, não interessa qual, se situa dentro dele. Eu tenho 2 filhos, então, tenho 2 filhos, tal idade, sou casado. Então eu aqui, pô, nesse imóvel eu ia querer que fosse assim, que fosse assado e tal, eu ia curtir ele dessa maneira. Beleza. Bom, e agora? Como é que um cara solteiro ia curtir isso aqui? Ah, não, mas aqui não tem nada a ver com o cara solteiro, nenhum cara solteiro vai comprar aqui. Bom, então passa. Tá, mas um casal recém-casado. Ah, um casal recém-casado ia curtir aqui, velho, porque olha só. Olha o dia de chuva, toda essa varanda aberta, tudo em vidro, a galera sentada aqui, o casal namorando, curtindo a chuva caindo. Você entendeu como você eleva, você potencializa uma conversa com o cliente? Você chega lá para mostrar a varanda, é para um casal recém-casado que está no flor da paixão, que está assim com uma expectativa enorme, que coitado, ele não sabe o que vem depois, mas enfim, ele está com a expectativa enorme do casamento. Então, assim, chega lá e diz assim, olha, pessoal, quando eu vi a primeira vez aqui, eu tinha certeza que imóvel servia, essa casa, ela servia para um casal como vocês.
Porque eu colocaria ali a TV, aqui um sofá, e pensa assim, ó, em dia de chuva, gente, passar um domingão, sabe, de perna pro ar, só indo na geladeira pegar uma água, um suco e voltando para cá, uma pipoca, e curtindo a chuva caindo lá na varanda e tal, e a gente aqui curtindo. Aí não tem nada a ver. Aí o casal tá em pé de guerra e tu errou na ideia. Mas o que ele vai dizer? Não, sabe, cara, na verdade, a gente tá procurando a casa para ver se a gente corrige. Aí não sei o quê. Ou ele não vai dizer, ele só vai dizer que não, que prefere olhar a TV no quarto. Pronto, cara, mas você conseguiu puxar ele para uma conversa tua. Você conseguiu fazer ele se aproximar de ti através do quê? De uma conversa, de uma pergunta, da tua opinião. Quando eu digo que o corretor tem que ter opinião sobre cada imóvel, ele tem que ter. Porque mesmo que ele erre, a opinião dele vai estender um tapete para o cliente colocar a opinião dele também em cima. E com isso, você já sabe qual o próximo imóvel vai dar mais certo ou menos certo para ele. Entendeu? Então, essa ideia de ser um camaleão e de persuasão, de você alinhar com o feeling com o cliente, é isso. É você se colocar no local do cliente e tentar traçar como é que seria para cada tipo de cliente. Tu vai no começo errar? Pode ser que sim. Pode ser que tu acerte já de cara? Sim, vai acertar. Mas perceba que é isso. Se eu chegar hoje para ti e disser assim, Gilberto, sabe que quando eu comecei como corretor de imóveis, a minha expectativa, cara, era assim, ó, sentar no plantão, o cliente vir, olhar o prédio em cima de mim, chegar a assinar, eu nem mostrar. Aí, dependendo, tu vai olhar assim, mas que cara idiota, que ideia absurda, né? Era isso que a maioria ia pensar, né? Mas, o que tu vai fazer? Pois é, cara, mas tu sabe que quando eu comecei como corretor, eu pensei diferente. Eu pensei em abrir minha imobiliária, botar 10, 15 corretores para trabalhar. Tu viu como eu abri a possibilidade de tu me falar algo do teu íntimo, algo do teu interior? Isso é que vai fazer, te dar ferramentas para você encaminhar o cliente, conduzir o cliente para um atendimento persuasivo, para um atendimento que vai levar ele para acertar. Porque uma das grandes dificuldades do corretor não é só a questão da técnica, né? É a questão da condução, né? Muitas vezes ele está mostrando imóvel e chega no final, o cliente assim, ó, não gostou, não sabe em qual que bateu a ficha, não sabe, tu fica naquela, tu liga pro cliente para lembrar de alguma coisa. Aquele apartamento que o senhor gostou, ele fica, aquele que eu gostei, tu tá falando da piscina, no duplex, na parte de cima? Não, aquele, você entendeu que você passou 2, 3 horas com o cliente e o cliente não captou nada, foi por água abaixo, não? Então, lá no curso eu também ensino, né, como é que tu faz pro cliente entender e memorizar bem cada imóvel. Não sei se alguém já chegou nesse módulo, o curso foi lançado há pouco tempo, talvez não, mas vai memorizar, né? Aquele da janela, não sei o que, aquele da babá, então, beleza, Gilberto? Então, essa é a ideia do feeling. Na relação imóvel, tá? Ok. Na relação cliente, como é que é? Cara, muito simples. As pessoas são como elas são porque elas gostam de ser como são, né? É um comodismo, né? Por exemplo, eu hoje não estou de camisa porque eu me sinto mais à vontade com o suéter. Então, provavelmente, quando eu ver um cara na rua com suéter, eu vou me identificar muito mais rapidamente com ele do que um cara com camisa. Por quê? Porque eu gosto de suéter. Então, assim, quando o feeling esse que eu falo aí do cliente, o que é, tá? Agora, Gilberto, o cara chega, tu tá indo conhecer um imóvel, aí lá tá ensinando lá no curso, né? Olha a rua, como é que são as pessoas que estão passando nessa rua, os carros que estão passando nessa rua, beleza. É carro X, é carro Y, tenta memorizar as cores dos carros, a maneira como as pessoas estão vestidas nessa rua. Entrei no empreendimento, entrei no edifício, né? Tem uma X1, tem uma X6, tem uma Mercedes não sei o que, tem um Uno e tem um Corsa. Beleza. O cara que estava subindo comigo no elevador era um senhor gordo, pançudo, né, vermelhão, assim e tal. Joia! Tranquilo. Eu já tenho um certo feeling daquele empreendimento. Aí, chega um cara na tua mesa e diz assim, cara, eu queria ver apartamento, não sei o que, tal. E aí tu vai dar uma olhadinha pro carro dele. O cara tem uma X1.
Aí tu já tá olhando para ele, tu vai olhar, o cara é um pançudo com a cara vermelha. Qual vai ser o primeiro empreendimento que tu vai mostrar para ele? Aonde tu viu uma X1 estacionada, ou uma X3, ou uma X5, aonde tu viu um senhor parecido com ele, isto é o feeling. A chance dele chegar lá e se identificar de cara com o empreendimento é enorme. Claro, por quê? Exato. Por quê? Porque ele se veste do mesmo jeito que o outro, porque ele também gosta das mesmas coisas que o outro. Tu pode errar, mas a chance de errar é menor. Tu vai pelo menos tu ter um ponto de partida. Vou vender mais 1 milhão.